Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Legal Pod. Eu aqui, Carlos Braga, juntamente com Patrícia Maione. Tudo bem? Tudo bem, Paty? Legal, pessoal. Hoje aqui nós temos dois convidados especiais que a gente faz muita questão de discutir e debater um pouquinho mais sobre a vida deles e também sobre o projeto. Um projeto muito bacana que eles vêm tocando e que eu acho que tem muito a acrescentar, que envolve o esporte e também o mundo corporativo. Vale a pena acompanhar até o final e ficar aqui com a gente. Bom, para começar, eu gostaria de apresentar para vocês uma pessoa que eu aprendi a admirar, uma pessoa que desde de um primeiro momento, quando a gente teve um contato, né, Dani? O Daniel Rui, que a recepção foi muito bacana, muito calorosa. Obrigado por ter aceito, obrigado por estar aqui com a gente. E só para contar um pouquinho aqui, falar um pouquinho da experiência do Daniel. O Daniel é advogado e criador do podcast Olho no Líder. A sua formação é como executivo jurídico, com mais de 20 anos de experiência no mundo corporativo, especialista em direito empresarial, relações governamentais, governança em ESG e proteção de dados. Atuou em multinacionais dos setores automobilístico, industrial e agronegócio, liderando equipes multidisciplinares. Criador do podcast Olho no Líder, projeto que une liderança, conexão e esporte. E também tem a certificação Business Strategy pela McKinsey. McKinsey. Isso aí. Daniel, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. É um prazer imenso. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço o convite. Você foi um dos maiores apoiadores no começo do podcast. Você sempre comentava lá e a gente conheceu na Fenaló. Na Fenaló. Né, pessoalmente. Eu estava ali conversando com as pessoas, você chegou e sempre foi um contato muito agradável. Então eu te agradeço o apoio e mais uma vez o convite, que é um grande prazer estar aqui. Que legal. Obrigado. E também, hoje a gente tem a oportunidade de ter uma pessoa aqui que fez parte da minha infância, que eu lembro dele desde de pequenininho, quando eu era garotinho lá em Piraju. Quando eu era garotinho lá em Piraju. Ele começou cedo. Ele começou cedo, que é o nosso Zé Elias, para os corintianos, o Zé da Fiel. Me perdoem os são paulinos, palmeirenses. Mas brincadeiras à parte, a gente também hoje tem a oportunidade de estar aqui com o Zé. O Zé, contando um pouquinho aqui, foi revelado pelo Corinthians em 1993, campeão paulista e da Copa do Brasil em 1995 pelo Corinthians. Tem passagens pelo futebol europeu, jogou pelo Bayern, pela Internazionale, pelo Bolonha, Olympiacos e outros clubes. Conquistou a Copa da UEFA pela Inter de Milão, 97/98, e foi tricampeão grego pelo Olympiacos. Jogou na seleção brasileira e disputou os Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Após encerrar a carreira em 2009, tornou-se comentarista esportivo, trabalhando na Rádio Globo e atualmente na ESPN Brasil. Zé, prazer. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por aceitar nosso convite. Um prazer imenso estar aqui conversando com você, Carlos, com a Patrícia também. Tem muitas coisas aí que nós iremos conversar e discorrer o texto, né? Vamos dizer assim, como a gente fala na televisão. Né? Legal, bacana. Bom, acho que para começar, né, Paty, eu acho que a gente sempre aqui gosta de entender a origem um pouco da vida profissional de cada convidado. Para você, Daniel, começando a gente podendo bater esse papo, por que do direito? Por que a escolha do direito? Olha, eu escolhi o direito, na verdade, porque eu queria ser delegado. E eu tinha esse sonho para entrar na faculdade, descobri que para ser delegado tinha que fazer direito, e eu queria, porque eu era fã de filmes de ação dos anos 90, e eu achava que ser delegado tinha toda aquela ação e tudo mais. Então eu entrei na faculdade com esse sonho e intuito de ser delegado, e aí eu descobri duas coisas que fizeram mudar de ideia. Primeiro foi o mundo corporativo, porque eu comecei a estagiar na Volkswagen já no terceiro ano da faculdade, e conheci um mundo que eu não conhecia, e conheci um direito que eu não conhecia. E o terceiro foi o processo penal, que eu realmente achei aquilo uma das matérias mais chatas da faculdade. Me perdoem os advogados criminalistas que fazem um excelente trabalho, mas aquilo não me pegava. Nada cola com nada. Nada cola com nada, não conseguia. O processo penal ele não encaixava. E eu falava assim, a vida do delegado é tratar o processo. Então não era para mim.
E aí eu comecei, mas sempre foi o meu senso de justiça, como bom aquariano, como eu falo, de ser assim, de achar também que o direito trazia essa questão de luta por direitos, e então o direito me despertou essa paixão. Eu sou de São Bernardo e tive a felicidade de estudar na Faculdade de Direito de São Bernardo, que também era um lugar que eu olhava e falava assim, eu queria estudar aí, né? Porque na cidade é muito, a reputação é excelente, no Brasil inteiro, mas na Sim. cidade é uma referência. E eu tive a felicidade de passar no vestibular e começar na São Bernardo e fui descobrindo um direito que eu não sabia antes de entrar na faculdade. E a vida me levou para o mundo corporativo. A Volkswagen, eu brinco que me fez o advogado corporativo que eu sou hoje, então eu sou muito grato ao Adilson Marostica, que o Zé conheceu bem, que foi meu primeiro gestor no jurídico e, enfim, trabalhou muito na minha formação. E o mundo corporativo me fez ter certeza que eu escolhi a profissão que eu sei fazer. É uma puta oportunidade, né? Já É. estagiar numa empresa desse tamanho, Exatamente. com um contencioso, com um jurídico gigante. E eu estagiei na área comercial, eu não comecei no jurídico. Então, mas eu queria entrar na Que Volkswagen. Pra interessante. mim, imagina, um garoto de São Bernardo. Entrar onde você quer entrar? A Volks. Na Volks, na Ford. A gente ficava montadora, eu fui apaixonado por carro. Eu tinha um vizinho que trabalhava na Volkswagen. Todo dia ele tinha o carro, todo ano ele tinha o carro novo da Volkswagen, né? E a gente sempre olhava. Quando eu entrei, minha mãe falou assim, filho, isso é pra vida inteira agora, hein? Agora você não sai daí, né? Então eu entrei, mas eu entrei na área comercial, porque eu queria entrar. E fui estagiário, fiz um corner job ali de organizar processos tributários e tal, na época de devolução de IPI. Mas fiquei pouquíssimo tempo, já fui para comercial, planejamento da rede de concessionários, depois jurídico e aí fiz minha carreira. Mas o direito começou torto, porque eu queria ser delegado e acabei advogado no corporativo. Mundo empresarial, totalmente. Ô Zé, e conta pra gente, o futebol foi a primeira opção? Ou conta um pouquinho pra Bom, gente dessa história. Eu não sei se foi a primeira opção. Eu sei que eu comecei a jogar com 4 anos de idade, Muito cedo. né? Porque meu pai jogava futebol, ele trabalhava na Olivetti e de finais de semana eles tinham um campeonato interno, né? Do Grêmio, Recreativo, da Olivetti e tal. E os pais iam, levavam os filhos, nós ficávamos jogando futsal ou bola ali num pedaço de campo ou na quadra. E um dia falaram assim, vamos fazer um campeonato para disputar o campeonato da cidade de Guarulhos, né? Que eu morava em Guarulhos. Aí eles fizeram no primeiro ano, nós jogamos, aí foi uma mistura de filho de funcionário com meus amigos da rua. Meu pai era o cara que organizava lá junto com outros amigos, aí fez o primeiro, não gostaram, falaram, vamos repetir o segundo ano. Quando repete o segundo ano, vem o primo do goleiro, que morava na minha rua, que é o Vitor Guedes, que hoje é jornalista, tal, irmão da Marília Ruiz. E aí ele, primeiro jogo e tal, o pai dele, o Viriato, falou assim, Moedin, né, meu pai chama Moedin, falou assim, por que você não leva teu filho lá no Corinthians? O Vitor joga lá, tal, então faz um teste, vê se ele fica, tal. Aí eu fui, tinha 5 anos. Aí eu fiz o teste, fiquei, aí fiz o meu primeiro jogo no dia 22 de agosto de 1982. Eu sei porque é a mesma data de aniversário da minha cachorra. Eu tinha uma cachorra chamada Lady, que era Doberman, né? Então ela dormia na cama comigo, tinha um xodó, era moleque, 5, 6 anos de idade. E aí de lá eu fiquei do dia 22, né, de 82 até 96. Eu nunca tive a opção de falar, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Porque o futebol entrou muito cedo na minha vida. Então eu cresci fazendo apenas isso. Né? Com 12 anos já comecei a ter o ritmo de um jogador de futebol profissional, que saía da escola meio-dia mais ou menos, saía correndo para minha casa. Eu morava uma quadra da escola, então minha mãe já fazia o almoço, deixava pronto, eu comia rápido, colocava maçã no bolso, ia pro ponto de ônibus, ia treinar no Corinthians. Aí treinava na parte da tarde, campo, e aí de segunda, quarta e sexta treinava salão à noite, que eu jogava campo e salão. Aí foi surgindo, foi dando uma continuação e tal. Até que com 15 anos eu fui para a GM, porque eu me destacava muito no salão, né, no futsal. Eu tinha um destaque diferente, porque eu era o cara de finalização, então fazia mais gols, era um cara que corria muito no campo, na quadra e tal. E já tinha a escola que me dava bolsa de estudo, dava dinheiro, né? Me pagava para poder jogar a Copa da NAP Jovem Pan de alguns anos atrás, anos 90, 91, era uma Copa muito conhecida e famosa dentro das escolas, né? Do ambiente escolar. E assim, aí fui, aí depois eu tive que fazer uma opção, com 15 anos para 16 eu
meu pai falou, não, para de estudar, né? Porque eu tinha que treinar de manhã, de tarde campo e à noite futsal. Eu não podia parar de jogar futsal, porque o futsal era o que me mantinha, tava né? dando Ele que me retorno. dava o dinheiro para poder pagar a condução para treinar no campo, de manhã e de tarde, e também treinar à noite. E aí e o que sobrava eu entregava em casa para poder ajudar os meus pais, né, na criação. Nós éramos em três, nós somos em três, a minha irmã mais velha, eu do meio e meu irmão mais novo, 6 anos mais novo. E assim, nunca tive alguém assim, você quer fazer isso mesmo? Você quer jogar mesmo futebol e tal? Porque já estava Foi algo praticamente, que já era automático, né? Veio desde os no 4 anos. fluxo. E aí eu comecei a jogar futebol profissional muito rápido, né? Com 16 anos. Então essa transição de adolescência praticamente eu não tive. Primeiro porque eu tive que abrir mão da infância, da adolescência, porque era treino todos os dias. Então eu treinava eu morava em Guarulhos, saía às 6 horas da manhã de casa e voltava a 1 hora da manhã, porque treinava de manhã e de tarde no Corinthians, metrô até o metrô Carrão, correndo, né, até o metrô Carrão, Metrobras, Baldeação, trem, Utinga, treinava na GM, salão, acabava o treino, pegava um ônibus, Parque Dom Pedro, metrô Armênia, outro ônibus e ia para casa, né? Então chegava meia-noite, Isso meia-noite e você tinha meia, 16 anos. 15, 15. 15 E hoje anos. em dia a gente não tem coragem de deixar um filho de 15 anos ir até a esquina fazer 15 nada, anos. né? Eu fazia, por exemplo, nós treinávamos de sábado com 12 anos, né? Eu treinava salão e treinava campo, mas com 12 anos a gente treinava normalmente de sábado, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, porque era o único espaço de tempo que nós tínhamos no Corinthians, porque tinha um terrão, que era assim, né? Você entrava, tinha o areião, na verdade, depois tinha o terrão e depois tinha um pedaço onde nós fazíamos os treinamentos técnicos. Então a gente tinha que, com 12 anos, a gente usava o primeiro campo, que era o areião lá, né? Só que assim, 10 horas da manhã, os associados entravam. Então você tava lá treinando, um moleque de 12 anos, eles não queriam nem saber, eles entravam chutando bola, expulsando a gente do. Mas só que eu ia de ônibus, porque meu pai trabalhava, Sim. a minha mãe ficava em casa, eu pegava e ia de ônibus. Então era normal, de sábado, eu pegar o ônibus 6:30 da manhã, chegar no Corinthians às 7:30, 15 para as 8 e treinar das 9 às 10. Então eu sempre fiz isso. E hoje é como você falou, né? Raramente é difícil você ter esse tipo Uhum. de situação. Mas eu acho que isso me ajudou muito Sim. para depois de tudo aquilo que eu passei no futebol em relação à maturidade, tomar as decisões. Porque eu, desde os meus 12 anos, eu fui sozinho, né? Sozinho, literalmente, em todos os aspectos. Então, eu sempre treinei com categorias acima. Com 12 eu treinava Sim. já com 13 para 14, 14 para 15 e tal. Então, eu tinha que tomar as decisões, tinha que ter os enfrentamentos, as brigas, as discussões, né? Então, mas eu não, para mim foi super, assim, legal. A única vez que eu tive noção e que eu falei, não, vamos ver o que eu quero fazer, né? Quando eu parei de jogar, aí eu comecei a ver minhas coisas assim e tal. Eu falei, poxa, podia ter sido um fisioterapeuta, né? Ou um guitarrista, que eu gosto de guitarra e tal. Foi acho que a única vez. No mais, Direito assim, você nunca considerou, não. não. No mais, Isso aí assim, desde os meus 4 anos, o futebol sempre teve na teve minha ali. vida, né? E é muito legal a gente ouvir, né? Porque assim como no mundo jurídico também, né, Daniel, quando você atinge, e aí vale também para todo o pessoal aí né, que está vindo, que está se formando, ou que tem uma carreira até que está se iniciando no direito, ouvindo o Zé compartilhar um pouquinho dessa trajetória e olhar hoje também para o seu currículo e olhar para toda a história, todo mundo acha que é muito fácil chegar ou que quer começar e já quer sentar na janelinha e ter aquela oportunidade de também ter um cargo de gestão, um cargo de chefia ou de brilhar dentro de um grande time, de um grande... Eu acho que isso é uma demonstração e é um exemplo muito forte de que as coisas também têm um tempo para acontecer, né? E você precisa desse processo de maturação, né? Isso é uma das coisas mais importantes, assim, em termos de desenvolvimento de carreira e um dos grandes desafios quando você faz gestão de equipes, porque quando você faz gestão de pessoas, você gere também expectativas das pessoas. E esse é um grande trabalho que um treinador do esporte também tem que fazer. Sim. Ele recebe um garoto que é um talento, ou que é ou na base, ou que vive o que o Zé viveu, o dia inteiro treinando, ele tem que entender que há um cansaço envolvido, mas é uma fase, é aquele momento que o Zé tinha que sofrer aquilo,
e comprar tudo aquilo de maçã que ele comprava, mas era aquele momento, era o momento dele de viver aquilo, porque o desconforto faz esse crescimento, essa raiz mais forte. Sim. E muitas vezes eu acho que a gente acabou acostumando um pouco erradamente tratar as novas gerações assim de uma maneira um pouco binária, eu vejo assim, a gente, principalmente no mundo corporativo, mas eu acho que nos escritórios isso acontece. Ou a gente integra uma pessoa nova, uma pessoa jovem, ambiciosa e que faz um trabalho ótimo, e a gente já classifica ele com um selo. Esse cara é um gênio, Uhum. e ele já vai. Ah, esse cara, pô, se eu não fizer, se eu não promover, ele vai embora. Eu preciso. Aí ele já começa. Ele, com 21 anos, já é advogado sênior no escritório, já acha que é aquilo o mundo. Ou a gente acha que ele é um incapacitado. Ah, desde estagiário já não começa, não tem iniciativa, aí já culpa uma geração inteira de que não Polarizou sabe muito, fazer. né? Ou é bom ou é ruim. Não, Isso. não é bom, ou ele é excelente e a gente antecipa etapas e estraga, porque a pessoa que não viveu, não andou com tudo de maçã no bolso, que você andou, e não viveu os passos. Eu falo da minha carreira por isso, porque eu fui estagiário, advogado júnior, advogado pleno, advogado sênior, especialista, coordenador, gerente executivo, diretor. Então, eu passei todas essas cadeiras, de fato. Então eu sei o quanto foi importante amadurecer em cada uma delas. E quando você pula essa etapa, você mostra um mundo que não existe para essa pessoa. Ele já é um sênior com 21 anos, ele não tem maturidade. Ele não tem capacidade de lidar com a gestão de outras pessoas se ele não viveu muita coisa, como se você colocasse um treinador de 20 anos. O que esse cara viveu? Você sempre jogou com o cara de cima. Você sabia o que eles viviam, você amadureceu mais rápido. Mas a gente antecipa essa etapa. Mas você não acha que a outra parte, a questão de não achar que não serve, não tá pronto, não acaba sendo um pouco de falta de disponibilidade do gestor em desenvolver? Então, totalmente. Eu acho perfeito, Paty, porque é exatamente isso. Eu acho que falta muitas vezes o gestor entender que esse é o trabalho dele. O trabalho dele não é classificar pessoas, é desenvolver esse time. A gente, eu falo sempre isso na comparação do projeto do esporte. Uhum. O treinador às vezes chega e tem o jogador dele, o cara que ele confia. No mundo corporativo, o cara que chega e fala assim, eu só trabalho com quem eu quero, que me segue, que ele não tem o desconforto da liderança, ele está errado, ele não está exercitando a função dele de gestor, que é desenvolver, se ver se a pessoa está no lugar certo, Uhum. se está motivada. Aí, se você gastou todos os recursos e viu que a pessoa realmente não tem condições, aí sim. Mas eu acho que também é uma fuga do trabalho do gestor, que ele Exato. precisa fazer. A liderança tem que estar presente, tem que conhecer, tem que se aprofundar e não desistir das É pessoas, muito pelo menos não na fácil primeira gostar dificuldade. do bom, É do, isso. do, né? Eu tenho bastante funcionários. E aí, quando algum dos coordenadores chegam e falam, essa pessoa não dá, e aí eu falo, tenta mais um pouquinho, dá? E não dá. Aí troco. Até demitir, eu não vou de cara, exatamente por isso, porque às vezes falta a questão da boa vontade em desenvolver. É E eu isso. acho que pode ser. E às vezes a gente perde grandes pecinhas por essa falta de vontade, Sim. por essa E a falta de pessoa na função disponibilidade. errada, né? E eu citei aqui a Volkswagen, eu e o Zé temos isso em comum, né? Porque eu fui Volkswagen muitos anos, a Volkswagen morou no meu coração muitos anos, depois eu fui rival eu fui Fiat, né? Mas foi um período curto, mas também eu tenho um Sim. carinho enorme pela Fiat, uma escola incrível para mim. E o Zé teve isso, né? Foi Corinthians, mas teve a melhor fase da carreira dele no Santos, todo mundo sabe disso, mas ele não admite. Controvérsia. Mas jogou no rival também. E eu acho que esse é um ponto da gente ter. Qual é o papel ali? Eu estava na área comercial, como eu falei na Volks. E eu não sei se eu iria crescer na carreira na área comercial. Estava me dedicando, aprendendo. Mas o meu líder, que era o Adilson, acreditou em mim numa outra função. Que ele me deu uma chance de ir para um outro lado. E, claro, que ele veio um cara totalmente cru. Sim. Que ele trabalhou, me deu toda uma instrução para que eu pudesse crescer. Se ele fosse ausente, dependesse de mim, eu não sei se eu ia performar e ia desperdiçar a minha vontade, minha motivação naquela época. E crescer tão rápido também tem um problema. Além de pular etapas, a pessoa acaba que em pouquíssimo tempo ela não tem mais para onde ir. E depois o tombo é muito grande para Sim. alguém jovem, de repente, né?
Então, faz total sentido a questão da gestão. Nós falamos muito no vestiário, né? O líder. Quem é o líder? É o cara que você respeita, e aí tem a questão da hierarquia, né? Que normalmente são os capitães e tal. Mas o verdadeiro líder é aquele que melhora todos aqueles que estão ao seu redor. Normalmente é isso. Então, às vezes tem alguns exemplos, né? Recentes, por exemplo, o Kaká quando veio jogar no São Paulo. O Kaká quando veio jogar no São Paulo tinha sérios problemas no joelho, problemas físicos. Só que ele falou, poxa, não vou ficar me lamentando, eu vou dar exemplo. Então ele corria, ele marcava, ele fazia tudo aquilo que os outros não faziam, ele se propôs a fazer. Legal. Aí eu, peraí. Pô, aí o Daniel olha, pô, o Kaká tá correndo, eu não vou correr. Sabe? Será que tá correndo? Não vou correr. E aí o que acontece? Você acaba melhorando o ambiente. E eu vejo uma das coisas mais complicadas que eu vejo também no futebol, e eu não sei no mundo corporativo se é assim, mas eu acredito que seja, porque o mundo tá ficando mais ou menos, tá direcionado para um mesmo objetivo, que são resultados. Eu acho assim que o líder hoje, e aí eu vou transferir o líder para treinadores de base, que são mais ou menos os caras que vão formar os meninos que nós estamos jogando, que estão sendo, né, criados nas categorias de base para chegar ao profissional. Hoje eles precisam ter resultados. Os resultados, assim, se você não ganhar o título, você não serve. O resultado na base não é o título, o resultado na base é o seguinte, o maior título de um treinador de categoria de base é o seguinte, se eu formei um time de 15 jogadores e que desses 15 jogadores cheguem no profissional 8, 9, é o maior título que um treinador pode ter. Porque são apenas 3% do total de jogadores que tentam se tornar, né, vamos dizer, das pessoas ou crianças que tentam se tornar jogadores, apenas 3% de todo o universo. Então, você tirar 8 de 15 é muito. Sim. Esse é o maior troféu. Isso daí é o líder, é o cara que mostra e vai lá pro menino e fala assim, vai lá. Porque são mundos diferentes, né? Eu acredito que, por exemplo, vocês passaram por várias... Eu vi o Daniel agora falando sênior, profissional, é igual o jogador de futebol, né? O jogador de futebol passa a cada 3 meses, eu brinco com os meus filhos, fazendo vestibular, meu filho tá nervoso e tal. Eu falei, pô, com 18 anos, a gente até brinca com essa mamata aí de vai, leva pra escola, tem comidinha pronta, toma banho e tal. Falei pra ele, eu tinha 12 anos de idade, eu passava por peneira a cada 3 meses. E tinha que se provar. E tinha que se provar, a cada 3 meses era um vestibular. Eu cheguei a fazer quase 3 horas de jogo com uma peneira do Corinthians, que a cada 3 meses tinham 250 meninos que paravam na frente do Corinthians, lá na Rua São Jorge, eles faziam as inscrições, não tinha internet, não tinha nada, então o cara chegava lá, eu quero ser jogador, ficava lá. E você tinha que treinar. E aí tinha um treinador que falava assim, se vocês não ganharem de 2-0 do time da peneira, eu não vou acabar o treino. Olha a pressão numa criança. E a gente ficava lá. Só que assim, era uma guerra, né? Porque o cara que queria entrar, ele queria se provar, se né? provar. E nós que estávamos ali, falamos, não, aqui você não vai entrar. Então assim, era coisa assim, pô, eu cheguei a ser jogado pra pista, porque tinha um campo assim, do lado tinha pista. O cara lateral me jogou na pista, assim, atropelava. E você acha que o treinador falou alguma coisa? Levanta, não foi nada. E você tinha que treinar. E aí eu, fazendo essa questão de maturação, de entendimento, de vida, o quanto hoje isso daí reflete na questão de liderança, né? Porque o líder hoje também tá muito, eu acredito, né? Uma grande parte, a grande maioria, mais no resultado do que propriamente em desenvolver o trabalho para você descobrir novos... Para colher esse Sim, resultado, né? sim. Mas até pensando aqui nessa ideia, mas hoje também a gente tem a gestão, mas também quem está vindo abaixo, os liderados, também não tem uma pressa e uma série de exigência ou anseios que querem resolver tudo de um único momento, por exemplo. No mundo corporativo, às vezes a gente tem a necessidade de contratação de novos profissionais. Alguns deles já vêm com uma lista de exigência do que querem e o que não querem, né? E acaba sendo, eles acabam ali já colocando algumas questões que muitas das vezes você sabe que naquele começo você precisa percorrer, precisa se doar, precisa se dedicar tempo a mais e que depois vem a questão mais a parte do bônus.
No futebol, eu vejo isso muito mais claro, né, Zé? Porque os moleques de base hoje que já jogam, eles acabam tendo a, como que é o termo? Ser assediado por Bem times mais de cedo. fora. É, Então, hoje em dia você tem empresários com 8 anos de idade, os meninos já têm empresários. 8 anos de idade. E os empresários bancam os familiares, dão salário mensal para o menino. e já O garantem. Corinthians recentemente quase perdeu o menino pro Palmeiras. O Palmeiras conseguiu pegar o menino do Flamengo, se não me engano, deu R$ 200.000 para a família e dá um contrato de R$ 3.000 por mês para o menino, com 10 anos de idade. Fez também a mesma oferta para o jogador do Corinthians, acho que foi 200 mil também, 3 no mil por mesmo mês. lote. Só que jogaram na internet, eu acho que o menino deve ter se sentido Grande. pressionado, alguma coisa, e voltou atrás e permaneceu no Corinthians. Mas hoje as crianças com 8 anos de idade já são arrimos de família. Dentro disso, também não há uma dificuldade para os gestores hoje em poder, assim, poder lapidar e tentar tirar o melhor desse profissional? Essa ansiedade, isso que vem gerando em quem está vindo. Muitos têm a necessidade por questões familiares ou questão até de prover, né, se arrimos de família, ou, né, mas também não tem um desafio aqui para a gestão que é diferente, mudou o perfil dos liderados também, e o desafio se tornou ainda maior para conseguir controlar essa ansiedade, controlar esse grau de exigência e mostrar para ele que ele precisa se desenvolver, ele precisa se criar primeiro para depois alcançar esses objetivos. O maior desafio é o da gestão, né? Eu acho que nessa leva toda, assim, a gente, quando fala muito em conflito geracional, pressa, crescimento, e vou ser repetitivo com a Volkswagen aqui porque é um bom exemplo. Mas a Volkswagen tinha, não sei se ainda tem, mas na minha época é um critério objetivo de promoção. Então você sabia que você somente seria promovido atingidos alguns requisitos. Então isso ajudava a controlar um pouco da ansiedade, porque ninguém era sênior com 2 anos de formato. E tem empresa que trabalha a meritocracia muito assim, essa pessoa ela entrega mais do que se espera. Mas você não sabe nem o que se espera. É só porque ela faz um pouco a mais, ela se destaca porque a gente esse cara é um gênio enquanto o outro é um incapacitado. Então ele deveria ser promovido rápido. Mas o critério objetivo ajuda o gestor. Era uma boa fundamento para você falar, olha, para você chegar lá, você dá uma expectativa. Quando a empresa não tem isso e não dá um caminho para o gestor trabalhar a meritocracia, você vai lidar com alguém que vai chegar na empresa com uma criação diferente, como a gente falou aqui. A gente não deixa mais o filho pegar o trem lá em Utinga, né, Zé? Teu filho não vai lá para Prefeito Saladino, lá pegar o trem, para jogar no GM. Não vai. Sai correndo. Assim como eu falo com a minha filha tem 3 anos, eu uso esse exemplo, né? Quando eu era moleque, para sair para almoçar no domingo com o meu pai, ele escolhia onde é que a gente ia, onde tinha dinheiro para ir. Se ele deixasse eu escolher a bebida, ele era um dia que ele estava de bom humor, mas era ali. Hoje com a minha filha, o que você quer comer? Onde a gente vai? Eles que ditam. O ambiente, eu tenho que avaliar o ambiente. Será que tem um lugar? Será que ela vai gostar? Senão eu não vou. E eles ditam esse ambiente. E eles vão crescendo escolhendo isso. E aí quando eles chegam no mundo corporativo, eles vão encontrar o Carlos, o Daniel, a Patrícia, que vai dizer para eles assim, peraí, aqui você não escolhe, aqui a gente escolhe, aqui você não cresce, a gente decide quando você cresce, sim. E ele tem uma raiz diferente da nossa. E isso exige do gestor se preparar para conter um pouco a ansiedade. Então eu falo até no Olho no Líder, quando a gente faz evento, treinamento, que dentro do contexto do projeto tem o projeto Visão, que é a criação da categoria de base no projeto. Que eu acho que a gente precisa educar essas pessoas quando entram na empresa, porque arrumar depois é muito mais difícil. Mas quando a pessoa é estagiária, um programa de estágio bem estruturado deveria ensinar as etiquetas corporativas, como funciona, essa base, por que o Carlos hoje é sócio, o que ele passou. A gente tem que cuidar um pouco dessa recepção. A gente faz isso errado, a gente recepciona no mundo corporativo o estagiário lidando com uma pessoa júnior que também é ansiosa e todo mundo fica na ansiedade, ele não sabe nem quem é o gestor, muitas vezes não tem contato, o gestor não faz o seu papel, vai criando um círculo vicioso.
Então, o projeto Visão é muito para treinar as competências corporativas na categoria de base, para que essas pessoas entrem no mundo corporativo treinadas Já. para como que esse mundo funciona. Olha, você sempre escolheu, você veio de uma geração diferente, mas aqui a gente está tentando criar algo diferente. Diferente. É assim que você vai crescer É um com conflito, paciência. é um conflito de gerações, né? Isso aí você tem que, para encontrar o equilíbrio, é uma coisa difícil. Mas também, né, Zé, quantos talentos não se perdem no futebol, né? Que acabam. É que, assim, nós estamos falando de conflitos geracionais, né? E esse conflito, ele abrange muitas, vamos dizer assim, pensamentos e valores, princípios diferentes do que nós crescemos, eu acredito. Sim. E isso é um conflito muito grande. Porque, assim, hoje em dia você tem um pai e uma mãe que nasce e tem que ser menino. Para ser menino, para ser jogador de futebol ou cantor sertanejo. Agora o MC, né? Porque eles também. Entendeu? Tem essa. Nós vivenciamos isso, porque é muito da imagem que nós temos. Eu até brinco que é uma geração Google, né? Porque é aquele negócio, a geração do celular, são 30 segundos. Eu estou estudando fazendo o curso, né, de treinador da AFA, da Argentina e tal, e tem uma parte que eu gostei muito, que é neurociência. E assim, na parte da neurociência fala que o cérebro humano, nos últimos anos, vem sendo transformado por conta do celular. Porque os meninos, as pessoas, as crianças hoje, eles ficam presos ao celular. Então, é uma geração que fica 30 segundos, 30, 40 segundos, uma hora. Fica o dia inteiro assim, você assistindo os reels do Instagram, os vídeos do YouTube, do TikTok e tal. E o que acontece? A criança cresce daquele jeito, ou seja, você vê cada vez menos quando eu tinha 16 anos, eu falei, não vejo a hora de fazer 18 para dirigir. Né? Hoje em dia você fala, você vai dirigir? Não, tem Uber. Né? Você vê essa geração que não se apega a isso. Então, por exemplo, eles não são... você estava explicando, né, cara, sobre questão de formação, como é que você recepciona. Eles já chegam com as demandas próprias, né? Porque eles veem, antes de eles chegarem, eles já pesquisaram na internet. Eles já viram o que é bom, o que é ruim para eles. E é o seguinte, se você não tem, eu vou onde eu tenho, onde eu posso alcançar isso. Ninguém está disposto a pagar um preço para entender. Porque para eles, é assim, eu vou lá ter uma dúvida. Eu vou no Google, pesquiso, eu tenho a resposta. Mas ele não sabe o processo que foi lá atrás, o cara fazer a pesquisa, livro, para você ter hoje no Google, né, para chegar nessa informação. No futebol é a mesma coisa. Os meninos hoje de 8 anos, 10 anos, eles chegam viciados no profissional. Quando chegam. Por quê? Porque o empresário fala para eles, se você não jogar aqui, nós vamos jogar do outro lado. Eu vou te levar para outra coisa. Para outro lugar, sim. Entendeu? Então, assim, você não tem uma cobrança, você não tem uma exigência, você tem a paciência e a anuência. Deixa, é a nossa joia bruta aí, é um diamante bruto. Deixa ele fazer o que ele quiser. Vamos só lapidando e fechando as arestas para ninguém pegá-lo, porque todo mundo vai pegar, porque com 8 anos você tem um controle, quando chega 16, 17, é quem dá mais. Né? Então tem meninos hoje com 16, 17 anos que os empresários brigam através de procuração para ter o direito de negociar o jogador. Então isso tudo mexe com a cabeça de todos, mexe com a cabeça do pai, da mãe, do próprio menino, que acha que é bom o suficiente, porque eu sou bom, mas tem aí um monte chega de gente me querendo. Sim, aí chega no profissional, não sabe cruzar, não sabe finalizar, não sabe ter uma postura tática dentro de campo. Por quê? Porque quando ele foi exigido, ele não estava apto a isso, ele não estava disposto a aprender esse tipo de situação, porque nas categorias de base, como eu expliquei antes, é o resultado que importa, não é a formação do atleta. Por isso que nós estamos 24 anos na seleção brasileira sem ganhar um título. Eu acho que nós vamos ficar mais um tempinho aí sem ganhar, né? E nós temos esses problemas do futebol brasileiro nesse sentido. Os meninos hoje são mapeados, como eu falei antes, desde os 8, mas desde os 10 anos de idade, clubes de fora já mapeiam esses meninos. Você vai numa competição de 10, 12 anos, você já tem lá no cantinho, você já vê o cara com a pranchetinha, tá fazendo as anotações, perna esquerda, perna direita, personalidade. Olha, joga com a cabeça erguida, no meio campo ele organiza, ele se posiciona bem, é um cara mais de força. Então ele já está sendo mapeado. Está sendo mapeado. Não sei se vocês repararam, no passado vocês tinham a Copa São Paulo de Júnior, que era o grande torneio de apresentação dos jovens para o Brasil, e mais nada.
Hoje em dia você vê na televisão sub-20, sub-17, sub-15, você vê todos esses torneios. Todos. Por quê? Porque há o interesse de você mostrar aos diamantes brutos para todo mundo ver. Por quê? Porque os clubes têm interesse, porque o menino pode ser vendido Pra com expor. 16 anos, 17 anos, ele já vai ser vendido por milhões, porque os clubes preferem pagar 16, 20 milhões, 30 milhões um menino de 16 anos, milhões de euros, do que ele pagar quando o menino estourar no profissional. Aí, em vez de pagar 15, 16, ele vai ter que pagar 40, 50. Então, ele já investe nesse tipo de situação, porque ele vai ter duas possibilidades. Ele vai crescer o menino numa mentalidade europeia, que é uma mentalidade mais profissional, né? E vai aproveitar a qualidade dele do brasileiro, que é a capacidade técnica de jogar futebol. Então, tem várias situações que antigamente não se tinha, que hoje tem. Que hoje tem. E aí o menino, ele não está apto a isso, porque ele cresceu escutando de uma outra forma. Que tudo bem. Então esse é um dos grandes problemas que eu vejo que a gente tem, a questão geracional, de nós temos os ídolos. Os nossos ídolos, eu falo do futebol, né? Não são os melhores, às vezes. São aqueles que nos agradam. E esse é o grande problema. Né? Porque o que te agrada muitas vezes não é o correto para você, Para você seguir. crescer, seguir, evoluir. Esse é um dos grandes desafios do futebol brasileiro. Eu acho que no meio corporativo também, a questão de lidar com essa geração que já chega com tudo pronto, mastigado. E eu quero, se você não quiser, eu vou para outro lugar. Eu não sei, né? Se eu acredito que seja mais ou menos isso. Lida com relacionamento. A gente tem que ver o trabalho como um relacionamento como qualquer outro. O trabalho tem dias ruins, tem dias bons. No esporte você perde um jogo, você ganha o outro. É um relacionamento. E o relacionamento, ele não é porque o dia foi ruim, porque aquilo não saiu do jeito que a gente quer, que a gente sai dele. O relacionamento se constrói com essa solidez. Então, se a gente vai recebendo, vou dizer que é uma geração, mas uma geração que tem problemas de relacionamento, de tratar o problema no olho a olho, ele vai ter problema no trabalho, naturalmente, porque o trabalho é um relacionamento. E a gente no trabalho... diário, né? Minuto a minuto. Né? E o comando e controle do trabalho, que também não é bom. Não dá para dizer que a geração também, foi tudo ótimo e a gente está piorando. Melhorou muita coisa. Mas a gente trabalha com o relacionamento, o gestor, vocês falaram do desenvolvimento de gestor, ele também precisa entender isso. Porque a gente trabalha esse relacionamento com o discurso e não com a conversa, muitas vezes. Você imagina chegar para tua esposa e falar assim, o meu discurso é esse aqui, hoje em casa vai ser assim, vai ser assado, vai ser... Aí tem aquela piada, aí você... Então, ele disse isso para ela, você acredita, né? Porque você não é discurso, porque você relaciona. E a gente nas empresas discute muito isso. Qual vai ser o discurso para os empregados? Qual vai ser o discurso para o time? Qual vai ser a conversa para o time? Qual é o melhor modelo, seja entre híbrido presencial, seja entre a dinâmica das equipes, seja entre o relacionamento? Qual é a conversa? A gente ouve o que eles têm para trazer e o gestor tem que saber ouvir, filtrar e ele ser a pessoa mais madura da sala quando ele recebe essa demanda. Não adianta desesperar também e falar, agora eu vou atender todas essas demandas. Né? No fim das contas, acho que a gente está falando tanto no futebol quanto no mundo corporativo, é que essa nova geração é uma geração com pressa, eles têm pressa de tudo, não querem viver o processo, e em contrapartida a gente tem o gestor que não está preparado para brecar, porque a maioria, como a gente acabou de falar, o cara é bom, então se eu não fizer eu vou perder. E aí ele coloca uma faca no seu pescoço e fala, eu vou ficar ou eu vou embora. E aí eu deixo ir. E eu, particularmente, eu deixo ir, então pode ir. Você imagina em 20 anos, vou levar isso pro futuro agora, e falando em tecnologia. A gente está avançando em inteligência artificial, e quem trabalha mais com inteligência artificial sabe que a performance de uma inteligência artificial, ela está no contexto, da pessoa entender, porque senão ela vira uma commodity de informação. Mesmo o chat GPT, com toda a tecnologia, ele alucina, ele vira fala umas bobagens na resposta, mas se ele tem um contexto e você trabalha um contexto, tanto que as melhores respostas são sempre a 10ª resposta, porque você já criou um contexto. Sim. Das empresas é a mesma coisa, a pressa vai gerando assim, quem esteve no campo de batalha com você nos últimos 10 anos, nos últimos 5, e quem tem o contexto. Então eu acho, e aí eu brinco que eu não tenho o nome de profeta à toa, né? Mas eu acho que daqui muitos anos a gente vai começar a valorizar mais quem esteve no campo de batalha, não aquela pessoa que ficou 6 meses em cada lugar, Sim, mas que concordo. tem o contexto. Os guardiões do contexto serão mais valorizados numa era em que a gente vai tentar automatizar ao máximo
esse trabalho, inclusive no direito, né? Bacana. E eu acho que cabe aqui uma pausa só pra gente explicar um pouquinho e linkar vocês dois, porque de repente quem tá nos assistindo tá falando, nossa, mas o que tem a ver? O programa, a gente a ver o Zé, recebe né, profissionais cara? do direito e futebol. Então, explicar um pouquinho para quem está nos assistindo, qual o link entre vocês dois, qual o projeto. O que tem a ver, né? Uma estrela de futebol internacional, Não. comentarista famoso. Depois eu vou pagar um café pra ele. Com esse menino, eu falo que menino, não sou mais menino há muito tempo, né? Mas, na verdade, assim, eu comecei o projeto O Olho no Líder, foi um projeto, eu brinco que foi um projeto sabático meu, que eu saí da Klabin e resolvi colocar esse sonho no ar aqui, né? Que era juntar o esporte e o mundo corporativo, que sempre foram as minhas inspirações da liderança. Eu aprendi a ser líder com esporte. Eu falo, ser capitão do time da escola. Depois, as minhas referências esportivas foram que me fizeram me interessar pela liderança. E depois eu via conexões, até ter ídolos como o Carlo Ancelotti, é um dos ídolos que eu tenho. Eu pego as lições do esporte e trago para o mundo corporativo. E eu queria juntar esse mundo. E por muita felicidade, eu sempre acreditei que o universo conspira muito a favor. Então, por mais que às vezes a gente não entenda, mas conspira. Quando eu comecei a colocar essa ideia no mundo, eu queria escrever um livro, depois me falaram, não, o livro não tá com nada, ninguém mais quer ler livro, vamos tentar o podcast. Aí fui. Aí quem que eu ia gravar o podcast? Como é que eu ia conectar esse mundo? E aí chamei o meu ex-chefe, que era o Adilson, para gravar. E um amigo em comum apresentou, falou, tem um contato do Zé, porque o Zé tinha o chefe Jorge, né? tinha trabalhado numa festa com o Zé e tal, e foi essas conexões improváveis do mundo. Eu mandei uma mensagem pro Zé e falei, Zé, esse é meu projeto, você topa fazer meu piloto? O Zé foi a primeira gravação que a gente fez. Que legal. E aí eu entrei assim no estúdio, nunca tinha apresentado nada na vida, e eu tava na frente da lenda do futebol, que é o Zé Elias, o meu ex-chefe, que era o Adilson, que para mim é uma lenda do mundo corporativo, para fazer esse projeto entrar no mundo. E dali foi o primeiro episódio, dali foram 3 temporadas e tudo mais. Mas eu queria levar esse conteúdo também para as empresas, para os escritórios de advocacia. Então eu comecei a fazer palestras em que eu levo os cortes do programa e depois que eles acabam eu trago aqueles exemplos para o seu dia a dia. Falo, isso que o atleta falou, isso acontece na vida, acontece com vocês. E depois eu pensei, por que não fazer isso ao vivo, em vez de fazer com vídeos? E aí convidei o Zé para fazer comigo essa apresentação. E aí a gente foi nos escritórios e o Zé conta as histórias dele, de carreira, que são ótimas e que são lições profundas, eu acho, de liderança, que criaram o ser humano que ele é. E quem conhece futebol sabe que isso tudo moldou muito você, né, Zé? Porque o Zé não é aquele cara que fica criando polêmica à toa, ele é um analista ponderado do futebol e é muito da personalidade dele. E as histórias que ele conta viram lições do mundo corporativo. Então, a gente faz esse bate-bola, eu falo que é o olho no líder dentro dos escritórios, porque eu faço a entrevista com ele, ele traz a história e da história a gente expande para o mundo daquela empresa e, melhor ainda, abre a possibilidade das pessoas da plateia trazerem a sua curiosidade para ele, para mim, mas mais para ele, né? Eu fico ali de âncora, mas traz como é que foi essa história, como é que foi aquilo, e a gente vai tentando conectar quem é apaixonado por futebol, que já gera uma conexão imediata, com quem não é, que está interessado em se desenvolver no mundo corporativo. Né? E é legal que você pegou uma filosofia sua, que dava certo para você, e generosamente você está compartilhando para os gestores das áreas aí aplicarem. Exatamente. E para dar certo, né? Que legal. Muito legal o projeto. E é legal, né, Zé? Porque o Zé Bom, aqui falando um pouco do meio do futebol, né? Que a gente acaba encontrando grandes líderes. Você teve a oportunidade de trabalhar com grandes nomes, né? Muitos. Privilégio, né? Privilégio de trabalhar com grandes jogadores e grandes treinadores. E ali, é o que eu brinco, né? O pessoal fala que a gente às vezes briga lá com o técnico, fala, aquele cabeça dura, não faz isso, não faz aquilo, não sei o que lá. Mas o técnico de futebol, ele acaba sendo, ele tem um grupo imenso para gerir, com várias estrelas, com vários tipos de personalidades, com uma estrutura que ele tem que atender vários idiomas e ele tem que observar muitas vezes o dia a dia ou aquela semana, porque aquele atleta ele diminuiu o ritmo, ele caiu, ele não está rendendo,
ele não está fazendo o combinado, né? Então, eu acho que você tem um exemplo de grandes nomes com que você trabalhou que é muito interessante. Eu Né? costumo dizer que os treinadores de hoje são presidentes dos clubes, mas com a roupa de treinador. Porque assim, para quem vê, como você falou, cara, todo mundo acha, não, são 11 jogadores, eu tenho que tomar decisão, joga, não joga, essa é a função tática, aquela coisa. Mas o treinador no dia a dia tem que cuidar. Departamento de fisiologia. Então, o fisiologista vai lá, faz um relatório para ele todos os dias. Você tem isso aqui, ó. Os teus atletas hoje estão aqui. Você tem a preparação física, junto com fisiologia. Então, o preparador físico pega os dados da fisiologia, faz uma análise, faz um planejamento, fala, ó, tá aqui. Aí você tem o departamento médico, que analisa tudo isso e fala pro treinador, ó, tem alguns riscos aqui para você, vai ter que correr. Aí o treinador pega todos esses dados, faz uma análise e fala assim, peraí, agora eu vou enfrentar o adversário. Aí o adversário eu tenho que analisar como vai ser como é o adversário, as suas características, as suas funções, pegar o meu time, montar o meu time para de acordo com o adversário, ou senão eu monto meu time da forma como eu acredito que tenha que jogar e me adapto em determinadas funções de marcação-pressão, marcação no meio-campo, tal, no adversário. Então, assim, o treinador tem muitas funções hoje, tem muitas responsabilidades e as pessoas não sabem o que é, né? E você tem que lidar com essa geração, que é uma geração que é difícil. Você não pode chamar atenção, porque se você chamar atenção, o cara vai lá no seu empresário, o empresário vai lá, chama a atenção do diretor e o diretor chama a atenção do treinador. Ó, você não pode tratar ele assim, não pode. Tem uma série de coisas bem difíceis e pesadas para os treinadores. Eu tive vários treinadores, cada um com as suas características. Eu sou uma pessoa mais simples, eu sou mais, né, a moda antiga, que é educação, respeito e honestidade para mim vem em primeiro lugar. Então eu tive um treinador chamado Didi Simone na Inter de Milão, que ele era um treinador mais velho. Ele entregaram para ele simplesmente o melhor jogador do mundo no momento, que era o Ronaldo Fenômeno, com jogadores como tem lá na Itália, tem a revista, acho que ainda tem hoje, chama Guerin Esportivo. No final do ano de 97, acho que foi 97, final de ano, porque a Copa do Mundo seria em junho de 98. 97, capa do Guerin, o time da Inter de Milão. 25 jogadores, se não me engano, acho que são 25 jogadores. 19 são jogadores de seleções e que poderiam jogar a Copa do Mundo. Então ele tinha que fazer toda essa gestão com o jogador mais valioso do mundo, com o melhor jogador do mundo, mas só que cada jogador tem as suas características e personalidades. E da forma mais simples que ele fazia, ele chamava todo mundo, falava assim, presta atenção, hoje peço desculpas a todos, mas eu tenho que fazer as minhas escolhas e o time vai jogar assim, 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 dessa forma. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Todo mundo entendia porque ele era simples, objetivo e honesto, entendeu? Ele não tirava porque o cara pressionou ou porque tinha algum interesse, porque tem muito isso. O empresário não, o clube fala, ó, você precisa colocar o menino para jogar, para valorizar, mas naquele momento não, ele da simplicidade dele, ele conseguia fazer com que os atletas gostassem dele, o respeitassem, né? E peraí, mister, então tá bom, vai fazer isso? Então vamos fazer. Então todos faziam da forma mais simples. Então isso me chamou muita atenção, né? Porque você tinha Simeone, Aaron Winter, Paiuca, Zanetti, sabe assim, só Era jogadores uma seleção só jogadores mundial. E a maior liga do momento. Naquela época, nos anos 90, a Itália era a mais forte. Tinha Djorkaeff, tinha Zamorano, sabe assim? Então tinham jogadores de muito peso. E ele, com a simplicidade dele, conseguiu fazer com que todos gostassem dele e o respeitassem nesse sentido. Tanto que até hoje tem o grupo lá no WhatsApp, né, da Inter. Todos os dias, todos os aniversários, todos lembram. Hoje é aniversário do Didi, Mister, que Deus te abençoe e tal. Todos, mano. E ele já faleceu há um bom tempo. Né? Então, assim, isso era uma liderança simples, mas ao mesmo tempo desafiadora e difícil. Sim. E ele conseguiu. E aí tem outras, por exemplo, tem o Mário Sérgio, que era um cara estrategista ao máximo, assim. Eu acho que para mim foi o maior estrategista que eu tive durante meus 16 anos de profissional, foi o Mário Sérgio. Ai, Sentava, legal. conversava num quarto, pegava a pranchetinha dele, falava assim, ó, Paty, você vai jogar contra o Daniel,
porque você é mais rápida, mais inteligente no sentido de movimentação e o Daniel é lento. Então, você topa fazer isso? Você fala, tudo bem, vamos fazer. Carlos, você vai bater de frente com o Zé Elias aqui no meio, porque você é mais forte, você tem uma força física maior, nós vamos ganhar um meio de campo e tal. Beleza? Vocês estão. Vamos fechar isso aqui, todo mundo? Beleza. Então ia pro jogo. Acontecia exatamente o que ele fazia, o que ele falava, o que ele desejava. Então, assim, era de uma estratégia, de uma coisa assim absurda. Ele chegou a colocar o Rivaldo como zagueiro, marcando o Casagrande no Maracanã, com 100 mil pessoas. O Rivaldo zagueiro. O Rivaldo era o cara que marcava gol, número 10, e ele colocou dentro da área para defender. Aí ele falou: você vai jogar contra o Casagrande, porque quando você roubar essa bola, você vai jogar sozinho, porque ninguém vai te marcar. E tem o jogo, ele rouba a bola do Casagrande, sai driblando todo mundo e faz a jogada do gol. Corinthians e Flamengo? Flamengo e Corinthians no Rio. Tem algumas coisas, e fora do campo ele era muito direto, duro. Ó, aqui pra mim treino é jogo, jogo pra mim é guerra. Então todo mundo de caneleira, e quem achar ruim pode ir lá na minha salinha. Se a gente conversa. Se quiser conversar comigo fora do clube, pode conversar que tem pra todo mundo. Que ele falou assim, que o apelido dele era Rei do Gatilho, né? Ele falou assim, ó, tem pra todo mundo, fica tranquilo. A você, ele dava o nome dos caras, que eles são os mais velhos, né? Fique à vontade, pode me chamar. E era um conflito ali, né? Porque você tinha o cara que te dava todas as estratégias e ao mesmo tempo te instigava e te incentivava a ser duro nos treinamentos, a brigar, a ser competitivo, e ao mesmo tempo te intimidava, né? Então tinha esse jogo, porque o futebol... Se não seguiu o que eu tô se você falando, não eu te seguir o que cato eu tô falando, depois. porque se você der a mão, a gente costuma dizer para os jogadores, são muito folgados, né, jogador de futebol. Se você der a mão, o cara pega o braço, pega a cabeça, pega tudo e vai embora. Então ele tinha que ter esse controle. E aí tem, o Vanderlei Luxemburgo atento aos detalhes. O Vanderlei é assim, no vestiário ele prestava atenção em todos os detalhes. Eu não sei se no mundo de vocês, né, da advocacia ou do mundo corporativista, tem as questões de superstições. No futebol é muito fácil de você perceber isso. Então o cara chega todo dia, às vezes ele faz a mesma coisa, ele se troca do mesmo jeito, ele tem os costumes de fazer as orações 3 vezes, 4. Então você tem tudo. Sim. E aí, se você chega e muda um pouquinho a tua forma de ser, é porque alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa, opa, tá errado. Aí ele já mandava o auxiliar técnico, ó, vai lá, conversa com ele. Aí o auxiliar conversava, porque o auxiliar é o cara que filtra tudo e leva pro treinador, porque existe uma hierarquia, né? Nem sempre todos os treinadores dão abertura e os jogadores gostam de chegar no treino. Aí o auxiliar lá pegava, o que o Daniel tem? Chegou aqui, tá cabisbaixo, tal. Conversava. Então ele conseguia juntar todos os problemas, solucionar, dar ajuda, oferecer ajuda para quem estivesse com um problema, e ao mesmo tempo ele unia e cobrava os jogadores, cobrança, todos os dias. Não tinha folga com ele. Era todo dia cobrança e porrada, porrada, porrada. Porque ele sabia que o tipo de grupo que ele tinha nas mãos, se ele amolecesse, se ele desse um mole, ele ia perder o grupo, né? Então, vários, assim, mas foram situações bem legais. Por isso que o mundo corporativo e o esporte tem essa conexão tão forte. Porque quando você pega um exemplo do Didi Simone, na simplicidade dele, ele tinha um time de estrelas na mão, que ele tinha uma missão que era assim, o time joga, a gente conseguiu, porque o Barcelona vacilou e não deu o tratamento adequado, mas conseguiu o melhor jogador do mundo pro time, que era o Ronaldo. O time joga para ele, tá cheio de craque aqui, cara de personalidade. A simplicidade dele eu vou ser honesto com todo mundo, tá tudo. Era uma simplicidade para um time, um ambiente que precisava ser. Hoje é difícil, qual time você tem que se compara a uma Inter de Milão? Você não tem. Mesmo em maturidade emocional, porque eram homens formados ali com 25, 26 anos. E aí você tem uma evolução na liderança, que eu falo que é o Ed Howe, que é o técnico do Newcastle na Premier League. O que o Ed Howe tem de potencial? Para mim é um dos maiores treinadores, os melhores treinadores da Premier League, super jovem, mas é um técnico de rituais. Então ele não chega e fala, gente, é isso, eu tenho que escolher. Não, ele tem o ritual dele. Como ele avalia o time, o feedback é constante a cada jogo, ele ranqueia os jogadores, ele faz isso desde a época do Bournemouth, que ele subiu para a primeira divisão. Sim. Então os jogadores jovens começam a se educar numa disciplina que eles não tiveram na formação de base. E ele pega cara da Nigéria, do Brasil, ele não sabe como esses caras foram formados. Então o ritual traz todo mundo para uma mesma base.
E no mundo corporativo, às vezes falta exatamente isso. Quais são os rituais do líder? Quais as reuniões periódicas que ele tem? O que se espera da equipe naquelas reuniões? Quantas vezes a gente chega na segunda-feira para aquela reunião e o cara chega assim, puta, o que eu tô fazendo aqui? Tô cheio de coisa, e lá vem o chefe. Qual é o ritual? E essa é uma evolução da liderança por uma geração nova. Você trabalhar melhor os rituais do seu time para que eles se sintam mais integrados, né? Sim. Pode se comparar à cultura da empresa? A desenvolver a forma como ele desenvolve essa cultura, ele traz essa forma de retorno, feedbacks, de cobrança, de saber muitas vezes como o próprio, porque isso também a gente sabe, né? Quando você olha para o seu líder e você já consegue antecipar e saber a forma ou o que ele espera ou a forma que ele quer que você se desenvolva, isso também ajuda muito Exato. os liderados, né? Para dar um exemplo do que você está falando, Carlos, assim, você tem algumas equipes que criaram identidades, né? Seria mais ou menos isso. Você chega e já sabe o que você vai fazer e tal. O Santos, futebol paulista, os meninos da Vila. Então você tem que ter um time que joga para frente, um time que joga bonito, tá, né? Tecnicamente, um time plástico e tal. Se o treinador que chegar ali não entender isso, ele fica pouco tempo. Porque a cultura já é aquela. A cultura, vamos fazer um time jogar bonito, com meninos. Tem que ser os jovens e tal. Flamengo. O Flamengo até hoje, se o treinador não entrar em campo, não entrar Pra golear. para golear e fazer com que o time jogue bem, ele não fica muito tempo. Tem uma frase do Jorge Jesus que eu sempre cito quando começam a falar. Tá? O Jorge Jesus, primeira entrevista, ele falou o seguinte: eu sei que aqui no Flamengo não basta só ganhar. Temos que jogar bonito também. Ou seja, é a cultura do clube. É a cultura da época do Zico. Né? Aí você vê o Corinthians. O Corinthians é sofredor, é um time de raça, é um time que normalmente ganha de 0-0. E a No torcida- final, a torcida e tal. Por quê? Porque é a cultura do clube. Quando o clube joga até bonito, assim, todo mundo até fica meio. É até perigoso, né? Porque se empolga muito e tal. O São Paulo também, time técnico, de formador de grandes jogadores, jovens. Então você tem essa identidade. Isso ajuda muito. Se o treinador for inteligente, se ele tiver realmente essa capacidade de entender e ter a capacidade, porque assim, né, na minha visão, eu acho que o grande treinador qual é? É o cara que tem a capacidade de identificar os elementos que ele tem no time, as características e principalmente as personalidades. Porque o cara pode ser bom pra caramba, mas se não tiver personalidade, ele vai sumir no jogo difícil, no jogo bom. E aí sim montar um time. E aí falar, opa, peraí, só que dentro desse time eu tenho que montar um pouco a cultura que é formada daquele time, porque senão você vai entrar em conflito. Em determinados momentos a torcida vai brigar, vai ser cobrada, o jornalista vai falar, vai fazer um monte de coisa. Então você tem você tem um mundo público, né? O corporativo, ainda você ainda tem um meio fechado. O futebol, ele é público, então você tem rede social, você tem imprensa, você tem YouTube hoje, que os caras têm canais de YouTube só para falar de determinados times. Tem veículos que são formados por causa do time. Então você tem vários canais de acesso ao time. Sim. E a pressão, ela vem gigante. Né? Ela vem enorme. Então o cara tem que entender para poder... Não que ele não vai sofrer, porque hoje o futebol é assim, você tem 5 jogos. Você tem que ganhar os 5. Se você empatar 2, perder 1 e ganhar só 2, você já começa a ser questionado. Então o cara precisa entender isso. E geralmente é o que você está falando. Será que o cara consegue colocar a sua digital, né, e não se adaptar àquilo que o clube pede? Esse é um dos grandes desafios dos treinadores e que acho que no mundo corporativo, quando ele entra também numa empresa, opa, peraí, estou me situando aqui. Quem é, como é que funciona, mas ao mesmo tempo lá de cima vem uma ordem. Ó, eu preciso que você faça isso em 20 dias. Porque se você não fizer, nós teremos problema. E essa exposição, a gente já fala assim, tem as redes sociais, o atleta está sempre exposto. É claro que isso é exponencial. É claro, isso tem um outro patamar. Mas nas empresas, a gente também está sujeito a essa avaliação a cada reunião, a cada e-mail que você escreve. Você comete um erro de português no e-mail, você não vai ser esquecido nunca aquilo. É grave, ainda mais para um advogado é gravíssimo. Então, tem a ver com a cultura da empresa. O deslize, você está sendo avaliado o tempo todo, em toda postura que você tem dentro da empresa. E isso inclui
redes sociais, inclui como você se manifesta para fora também. Uhum. A gente acaba virando meme jovens que postam coisas engraçadas, mas que Sim. acabam demitidos por fazer isso dentro da empresa e tal, porque isso é uma extensão. É claro que é diferente, o Zé vai lá analisar todo dia se o Neymar jogou bem, mas sempre ele joga bem, então tá tudo bem, né, Zé? Menos Mas a gente tem essa avaliação dentro das empresas, O né? que acontece ali na área do futebol, ao meu ver, é um pequeno deslize já, né, vira uma coisa gigante. Já é cancelado. Morto. É. O pessoal já tinha. Já tira fora. Pra gente bem aqui, isso. além das reuniões, tem a questão do LinkedIn, que é muito forte, né? Exato. Que eu evito falar no LinkedIn, porque tudo se julga ali, tudo. Então, não é tão na proporção da área do futebol que é público, mas sim, na nossa área tem muitos julgamentos também, tem muita exposição. É a postura, é o jeito que você tem essa imagem. Eu vi ontem o Neto falando do Memphis. E ali não é uma crítica, não é uma crítica ali. Eu acho que há uma. Questionamento. Não, é um questionamento de postura pessoal. Eu acho que o jogador tem a vida dele. O Memphis é uma estrela mundial. Ele vai participar do evento Sim, X ou Y sim. e vai jogar. Ele tem que ser cobrado se ele tá bem no campo. Se ele não tá. Mas você fala assim, mas o cara veio aqui para jogar ou para jogar pôquer, não sei o quê. Isso eu acho que ele faz para, a meu ver, crescer em cima da estrela que ele está criticando, porque aquilo gera audiência, gera engajamento. Mas a análise não é aquela. Né? Muitas vezes isso nas É muito empresas a gente vai simplista essa criticar análise, né? quem está também muito exposto Sim. ali naquela postura ou dentro de um LinkedIn, um tema que está pegando para tentar gerar um engajamento e é ali que você comete os maiores deslizes. Porque hoje todo mundo espera que o Neto faça isso, mas ninguém espera que o Zé chegue amanhã não porque é sábado, mas chegue na televisão segunda-feira gritando que nem um maluco, xingando o jogador de futebol. Não se espera dele essa postura. Então, a criação dessa identidade no mundo corporativo, né, é muito importante. E as manifestações internas e externas são Elas são reflexos o de tudo isso, reflexo sim. disso. É uma necessidade do clique, né? Não sei como posso traduzir isso no mundo corporativo, né? Porque no meu mundo hoje há uma necessidade do clique gigantesco. Então você fala um texto ou você dá uma opinião, eles cortam. É o famoso, são os cortes, né? Você cortes. pega os cortes, os caras jogam na internet. A pessoa te xinga sem ver o que você falou. Porque aí quando ela lê, ela fala, opa, peraí, não, ele não falou isso. Mas ele já xingou, Já foi. já te julgou, tal, né? tribunal Nós tá vivemos, tá aberto. Eu não sei no mundo corporativista, no mundo corporativo em relação a esse tipo de julgamento, porque até acho que é um controle maior e é um meio, acredito que seja um meio mais fechado em relação, como a Patrícia está falando, né, sobre ao futebol. Mas existe. E isso é uma coisa que acaba contaminando, né? Porque é uma coisa muito rápida. O WhatsApp, ele é gigantesco. Eu costumo dizer que o jogador de futebol é assim, é fofoqueiro, porque o que acontece aqui no Brasil, lá na China o cara já tá sabendo. Já tem. Porque você tem vários grupos e quantas vezes você já não recebeu o mesmo meme? Aí Nossa, você vai para outro de grupo, é o vários, mesmo meme, é o mesmo meme, é o mesmo meme. A As informação notícias muito são rápida. muito rápidas, né? Corre. Isso tem a ver com a cultura, como o Carlos estava falando, né? É você entender essa cultura na sua corporação, na sua empresa, no seu escritório. É uma cultura, todo mundo gosta de postar ou qualquer coisa. Como é que é essa cultura dentro do ambiente que você está inserido, né? E a cultura, eu acho que o líder tem sempre a responsabilidade de ser o porta-voz dessa cultura. Eu falo sempre a cultura, eu aprendi que ela se manifesta nas contratações, nas demissões e nas promoções dentro das empresas. É a maneira que você manifesta claro para a pessoa. Se a pessoa começa a ver que o cara que está sendo promovido é uma pessoa que não tem nenhuma conexão Sim. com liderança, Concordo. não gosta de tratar com pessoas, peraí, você está manifestando que a empresa não valoriza isso. Essa é a promoção. Se você traz de fora alguém com uma cultura que não tem nada a ver com a empresa, você está trazendo por qual habilidade? Você está manifestando às pessoas a mesma coisa. E quem sai é a mesma coisa. Seja saindo porque quer, seja saindo porque é demitido. Essa cultura precisa ser encaixada. Mas eu acho que é mais do autoconhecimento. Se você está bem nessa cultura, não adianta você jogar no Corinthians se você não tem o entendimento de que a torcida vai exigir de você uma vontade acima do normal. Por mais que o cara seja ruim,
A torcida do Corinthians, às vezes, idolatra o cara que tem uma raça absurda. Aquele que dá o carrinho lá Porque é perto da cultura. bandeirinha de É a escanteio. cultura, né? Cultura, o cara que joga pra frente. O Carille foi campeão no Santos. No outro ano tava fora. Porque eu falo como Ele é Santista. Antes A gente não mesmo de aguentava acabar, mais. Você fala assim, pô, esse cara pode ganhar o que for, mas Viu? não dá É pra a mentalidade do menino. É, Menino na vila. Olha menino lá, na é vila, isso, tá tá vendo? No Corinthians ele era o cara, era o Mas segundo, a empresa é a segundo mesma coisa. Os Tite. resultados às vezes levam a pessoa a um insucesso, a infelicidade, porque ele não está inserido numa cultura que agrada. E isso serve para os líderes. Se aquilo não agrada, não está fazendo sentido, você vai fazer mal para sua companhia, a companhia vai fazer mal para você. Então, o entendimento da cultura é essencial. Caramba, hein? Acho que tem papo ainda para mais uma hora. Teria. Pessoal, aguenta aí mais vai uma que hora. vai, né? Esse programa é muito prestigiado. Veio o Flávio Franco veio aqui, né? Eu o tô honrado. O Flávio é um cara muito legal. né? É, o Ele veio Flávio aqui. é. E eu tenho provas que o Flávio é legal, que a gente se encontrou no congresso da OAB, teve no ano passado, de Direito e Tecnologia, falando de inteligência artificial, não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar, foi bem legal, foi na sede da OAB, e aí eu fiz uma apresentação, e aí depois eu fui para a sala dos palestrantes lá, pegar um petisco lá, né, então fui lá uma boia, e aí chegou uma senhora e falou assim, nossa, eu gostei muito da sua apresentação, eu já tinha assistido você no Mackenzie e eu quero que você vá lá no nosso grupo da PUC. Eu estudei no Mackenzie minha pós, mas eu nunca fiz apresentação no Mackenzie. E eu falei para ela, acho que a senhora está me confundindo. Eu não fiz, não, é você mesmo. Vamos marcar para você ir lá no grupo da PUC. E o Flávio estava comigo na sala. Né? Aí eu falei, puxa, não vai adiantar negar. Eu falei, claro, vamos lá. Se a senhora quiser, a gente vai. Aí eu virei para o Flávio e falei assim, Flávio, a senhora está me confundindo. Eu nunca fui na PUC. Acho que ela nunca me viu fazer uma apresentação. Aí o Flávio falou assim, não, prova que ele é legal. Ele falou assim, cara, ela viu você agora, ele me incentivou, né? E se ela tiver confundido, ela viu você agora que vale e tal. Eu falei, mas acho que não, hein, Flávio? Aí ele falou, mas se não viu também, vai pra cima, vai lá na PUC, faz a apresentação. Aí eu falei, a motivação que ele me deu ali, então é um cara muito legal. O Flávio é um Fico cara muito, bacana. muito também. feliz de vê-lo trazendo as Não, e ele também deu um super apoio aqui, né, Deu. Paty? Ele Foi teve a sensacional. oportunidade de É. fazer um ao vivo, o Flávio gosto estava muito aqui dele. com a gente, ele é bacana demais. Eu gosto muito dele. Foi muito bacana. Bom, eu acho que é isso, né, Paty? Acho Mas que já? tem, poxa vida. Vamos abrir pra plateia? Fazer pergunta. A plateia é a Pra melhor gente- parte do nosso evento, né, Zé? E obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu acho que o papo foi muito legal, é muito enriquecedor. Poderia ficar Eu aqui mais horas. Ficaria né? horas. É um tema que eu também gosto muito, né? Eu sempre fui muito ligado ao esporte. Minha família, o interior do estado de São Paulo respira futebol, né? Você é de Piraju? Piraju. Puxa, E eu, uma grande amiga que é de Piraju, a Priscila Basílio. Um beijo pra ela, assistir de Piraju. sim, Legal. eu acho Então, eu que, tô se vendo que for, Piraju- se for a mesma Priscila Basílio que eu conheço, eu acho que é. Sério? Olha esse mundo de Pode conexões. ser, tá assim, vendo? Você vê? É aí que a gente Que a chega a gente- conhecer o Zé e torna essa parceria. A E- Priscila Basílio, Priscila- muito legal. A Priscila trabalhou comigo na A Clabin. família Basílio lá em Piraju é uma família muito conhecida e tradicional, então Legal. Só tem gente boa em só tem Piraju. gente boa. E como eu comecei, né, falando, o Corinthians sempre fez parte da minha vida, né, desde moleque. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E eu aprendi a bater com a perna esquerda só por causa do Neto. Só por causa de ver o Neto batendo falta, eu ficava batendo com a perna esquerda para aprender a bater igual. De tanto que vivia. E quando eu era lá no interior, eu tinha aquela emoção de vir assistir um jogo, de estar aqui. E meu pai sempre, não, é perigoso, não vamos. Meu pai corintiano fanático. Meu pai no rádio, escutava jogo com ele no rádio. Até hoje, hoje não precisa mais do rádio, né? Mas ele acorda. Difícil achar no rádio o jogo. Hoje é só quando você tá no carro mesmo, você não quer perder nenhuma partida, você vai acompanhando. E eu tive, né? Eu que eu falei, acompanhei o Zé desde quando o Zé estreou, começou a carreira, que era o Zé da Fiel, a raça, a identificação. Então, tá aqui hoje, Zé, é um motivo de muito orgulho, de agradecer. Obrigado pela oportunidade. E espero ter outra oportunidade, né? Da gente poder bater esse papo O e. momento mais legal do nosso evento é esse, porque o Zé tira foto de todo mundo, o pessoal pede autógrafo. Teve um rapaz que até chorou de ver o Zé no evento lá, né? O cara tava emocionado. Eu lembro que o Zé falando isso pra ele: eu sou como igual você, tá tudo certo. O cara, não, tô emocionado, você fez parte da Porque minha a gente. O jogador de futebol não tem muita noção do que acontece, né? Porque ele Sim. vive num meio fechado. O jogador de futebol, sem ele saber, mas ele entra na casa das pessoas. Sim. Ele faz parte da família das pessoas, né? Ele cria um sentimento nos torcedores, nas pessoas que estão muitas vezes assistindo. Então, isso é uma coisa, assim,
ao mesmo tempo que você fala que é legal, e para mim é um sinal de reconhecimento que tudo que eu fiz valeu a pena, entendeu? Então isso para mim é gratificante. Mas o jogador não tem muito essa noção. Mas não é nem culpa do jogador, porque eles são isolados, né? Então, mas é bem legal isso aí. Hoje eu vivo essa situação às vezes, mas é de uma outra forma, né? O cara pega, eu tô no shopping, o cara pega assim o filho, marmanjo, cheio de barba na cara. Ô filho, vem cá. Tá vendo aquele rapaz ali, ó? Quando eu tinha sua idade, eu ia assistir jogando. Eu falei, tudo bom, tal, né? Eu sou igual, eu sou novo, igual você, tal, assim. Mas tem esse lado, né, que o jogador hoje, ele se transformou numa celebridade, né? Antigamente, nós não éramos vistos assim, nós éramos apenas jogadores de futebol, né? Hoje é uma celebridade, uma coisa assim, e deixou a gente um pouco mais distante, né? Os jogadores mais distantes daquilo que é a realidade do dia a dia da população, né? Da sociedade. Mas, pô, eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês aqui, contar um pouco da minha história, do projeto, né, com o Daniel. Então é bem legal. Eu que agradeço mesmo pela confiança, né? Isso é mais importante. É mais importante. E o Dani, também, obrigado pela oportunidade. Vem acompanhando o Olho no Líder. Aliás, para o pessoal que quer acompanhar, para deixar o endereço para gente. @Olho no Líder, tá lá no YouTube, no Spotify. Coloca aí, pessoal conhecer. Já foi muita gente legal lá. Tem um público muito legal também. Tem um público legal, mas foi muita gente legal. Acho que eu tenho muito orgulho de quem já foi lá. A gente vai lançar um episódio semana que vem novo sobre surf. E tá rolando, tá acontecendo o programa, mas e cada esporte tem a sua lição, isso que é mais mágico. E eu comecei a explorar um pouco mais fora do esporte. Eu levei o Fausto Carvalho lá, e junto com a Carla de Perro, que é psicóloga do COB, que é do esporte. Mas eu queria trazer um pouco mais da cultura também, a liderança dentro da arte, e foi por isso que o Fausto veio. O Fausto é o Jorginho. O Jorginho do Beat. O Beat venceu. E teve o Beat de esporte também. Mas ele tem uma história muito legal, mas eu não vou dar spoiler. Quem quer saber da história minha com o Fausto, assiste o programa. Mas fica lá à disposição e um convite para todo mundo assistir. E quem quiser, eventualmente, levar eu e o Zé para falar também pessoalmente nos escritórios, nas empresas, entre em contato lá pelo Insta ou pelo daniel.rui@olhonolider.com, que a gente está à disposição. É um evento muito legal. Eu sou suspeito para falar? Mas eu gosto de fazer e acho que o Zé arrasa e a gente faz uma dupla muito bacana. Legal. E obrigado pelo convite, Carlos, pelo apoio de sempre. Foi um prazer conhecer você pessoalmente agora. Obrigadão por dar esse espaço pra gente. Fico à inteira disposição de vocês para que precisarem, mas foi muito gostoso bater esse papo com vocês. Legal. Que bacana. E vamos agradecer nossos parceiros aqui. Apoiadores, MCM Advogados, a Laf Casa. Vocês conhecem a Laf Casa? Não conheço. Laf Casa, vocês vão ter o prazer agora de Eu vi que tem umas comidinhas ali que tá cheio, tem essa marca. Uma delícia, a Laf Casa, eles entregam, é muito gostoso. Vai acabar com o meu regime. Exatamente. Peçam Laf Casa, experimentem, que é muito bom. Encerramos por aqui. É isso aí. Pessoal, obrigado por todo mundo que acompanhou. É importante para a gente compartilhar o nosso episódio, clicar lá no gostei. Isso para a gente fortalece o nosso trabalho e ajuda também a chegar a outras pessoas. Obrigado e até o próximo episódio. Até.